Vamos buscar juntos, mais uma vez, a face do Senhor em oração. Senhor, nós nos inclinamos diante do Senhor nessa manhã. Nós levantamos nossos olhos para o Senhor e nós pedimos ao Senhor que nos dê toda a provisão espiritual necessária para que possamos ouvir o Senhor através da Tua Palavra. Carecemos tanto de que o Senhor nos dê todo equipamento espiritual para que o Senhor mesmo possa ser visto na Tua Palavra, para que as verdades do reino se tornem claras para nós na Tua Palavra. Por isso nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde terça-feira, nós temos dado alguns passos no sentido de examinar uma expressão específica de Colossenses capítulo 2, verso 19. Não sei exatamente quantos irmãos estiveram acompanhando durante esse tempo, já que hoje nós temos um número provavelmente bem maior de irmãos do que todos esses dias. Então, desde a terça-feira, nós temos focado aquela expressão de Colossenses 2,19, que fala sobre reter a cabeça. E aquele reter tem o sentido de estar ligado à cabeça. Nós temos visto que o oposto do reter a cabeça, ou do estar ligado à cabeça, é uma triste condição. Porque o texto diz que aquele que não está ligado à cabeça, ele está inchado na sua compreensão carnal. Então são duas frases extremamente significativas. Estarmos ligados à cabeça, que é Cristo, tanto no sentido pessoal, quanto especialmente no sentido corporativo. Cada assembleia do Senhor deve estar ligada ao Senhor, ouvindo ao Senhor, respondendo ao Senhor, recebendo a liderança do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem estabelece o senhorio de Cristo em cada assembleia. O senhorio de Cristo não é algo que nós obtemos por simples confissão. Ele é o Senhor, nós somos seu povo, mas o Espírito Santo foi enviado do céu para que o senhorio de Cristo fosse real entre nós. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então temos andado por esse caminho, vimos um pouco a respeito da mente de Cristo. Se nós estamos ligados à cabeça, então haverá mais essa marca nas assembleias do Senhor. Nós viveremos segundo a mente de Cristo. E nós vimos qual é a mente de Cristo, muito especialmente em Filipenses capítulo 2. Através do próprio Cristo, a mente que ouve em Cristo, e através de Paulo e de Epafrodito e de Timóteo, que são mencionados no capítulo 2 de Filipenses. Ontem nós vimos um passo a mais. Se nós temos estado ligados à cabeça, então outra evidência, nós iremos andar em amor. Não apenas cantar amor, não apenas falar de amor, mas andar em amor. E nós vimos então ontem alguma coisa do que significa andar em amor. Hoje vamos dar um último passo nesse sexto dia. E vamos fazer uma abordagem do mesmo assunto, mas mais panorâmica de novo, assim como começamos. Mas nós vamos usar uma epístola e 3 textos. Cada texto menciona a palavra cabeça. E essa epístola é a epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, nós sabemos, ele teve pelo Espírito uma capacitação tão particular. Ele pôde falar do que ele chama na carta de as insondáveis riquezas de Cristo. Quando nós confrontamos Efésios com Romanos, muitas diferenças são significativas e interessantes. O assunto de Romanos é o Evangelho de Deus. E Paulo começa a apresentar esse Evangelho, podemos dizer assim, de baixo para cima. Ele começa dizendo que todos os homens estão perdidos, sejam judeus, sejam gregos. Não há um justo, nem sequer um.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é Romanos 3, já quase na parte final. Depois dessa depravação do homem, nesse estágio, ele entra no caminho de Deus para justificar o homem e trazer o homem para a relação com ele de novo. É o caminho da justiça de Deus provida em Cristo e recebida pela fé. Então ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado. Depois, no capítulo 5, ele fala sobre o nosso estar em Cristo, dizendo que antes nós estávamos em Adão, por nascimento natural. Estávamos em Adão, porque nascemos de nossos pais biológicos. E toda essa raça é uma raça de Adão, por natureza. Ele é o cabeça federal da raça. Mas nós, de novo, pela graça e por meio da fé, nós fomos colocados em união com Cristo. Isso é Romanos 5, tão precioso. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. E nós sabemos que estamos em Cristo, pela graça e pela fé. E assim ele vai. Romanos 6, o fato de sermos incluídos na morte de Cristo, e vai para Romanos 7, que fala da nossa libertação da lei, e vai para Romanos 8, que fala sobre o andar no Espírito. Então, é o Evangelho de baixo para cima, desde essa condenação total até um andar no Espírito. Que diferença entre um polo e o outro polo. Agora, o que ele faz em Efésios? Em Efésios ele faz o caminho contrário. Por isso essas epístolas são tão interessantes quando colocadas juntas. Paulo começa Efésios não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Lembra como ele começa? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí a epístola começa. Então agora ele começa a descer. Ele vai mostrar quais são essas bênçãos espirituais. E ele desce assim, ele nos elegeu nele, essa verdade tremenda da eterna eleição. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Na linguagem de Efésios, ele chama de adoção de filhos, é a mesma coisa, filiação. Então, eleição, predestinação para sermos conforme seu Filho é, para termos a glória do Filho em nós. Depois ele fala sobre a remissão de pecados, por ordem. Depois no verso 9, ele fala que ele nos desvendou o mistério da sua vontade. No verso 10, ele diz que ele vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. E ele está então descendo. Depois nos versos 11, 12 e 13, ele fala que o Espírito Santo selou aqueles que ouviram a palavra da verdade. O Evangelho, veja, Evangelho da nossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o verso 13 do capítulo 1. Então a abordagem de Efésios é de cima para baixo. Eleição, predestinação, redenção, revelação, selo do Espírito. Nessa ordem. Então essa epístola é tão alta, porque o Senhor, nesse tempo, quando Paulo estava algemado numa prisão domiciliar em Roma, o Senhor concedeu que em espírito ele pudesse alçar alturas tão elevadas, do que ele chama de grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então nessa linda carta, parece, irmão, não sei se essa é a sua impressão, mas essa carta ela é extremamente cativante. E se você lê-la, e lê-la, e lê-la, e lê-la, e lê-la, centenas de vezes, sabe o que começa a acontecer? As palavras começam a sair da Bíblia e entrar para dentro de você. Esse é o processo, creio, que a palavra de Deus chama de revelação, pela qual Paulo orou pelos Efésios, logo no capítulo 1. Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Para que isso? Para o pleno conhecimento dele. Olhos do coração iluminados para saberdes. Os versos 17, 18, 19 de Efésios 1. Porque, como já falamos, gostaria de repetir isso. O que é revelação? Revelação é uma abertura do reino da realidade espiritual pelo Espírito Santo, porque só Ele pode fazer essa abertura,
porque Deus revela suas profundezas pelo Espírito. 1 Coríntios 2, Paulo diz isso tão claramente. Então, quando o Espírito Santo abre o reino da realidade espiritual para nós, então ele não apenas apresenta o reino da realidade espiritual para nós, porque isso ainda seria pouco. Ele nos introduz no reino da realidade espiritual. Foi por isso que o Senhor falou aquelas palavras para Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito, ele não só não pode ver o reino, você vê, ele não pode ver, porque está lacrado. O Espírito Santo tem que abrir, se ele não abrir, ninguém vê. Então ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, mas veja, observe, não só ver, mas qual é a outra palavra? Entrar. Graças ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que mostra e que introduz. Isso não é maravilhoso? A respeito do seu ministério? Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele não se sentia autossuficiente. Alguém que alçou alturas de revelação tão grandes, ele nunca se sentia autossuficiente. Exatamente por isso. Nós, muitas vezes, nos sentimos autossuficientes, não é porque nós temos muito, é porque nós não temos nada. Quando nós não temos nada, nós nos sentimos autossuficientes. Quando nós temos muito, nós sabemos que nós nada somos. Então ele escreve aos Coríntios dizendo assim, não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Irmãos, que o Senhor nos ajude, de verdade, a tocarmos esse ponto. Nós seríamos uns filhos e uns servos imprestáveis se o Espírito Santo não puder exercer o seu ministério em nós e através de nós. Não é porque nós somos filhos de Deus que todas as coisas estão garantidas. Não e não e não. Nós precisamos de olhos abertos pelo Espírito, precisamos ser introduzidos pelo Espírito, precisamos conhecer as coisas do Espírito, precisamos andar no Espírito, precisamos servir no Espírito, precisamos adorar no Espírito. Não é isso que a Bíblia ensina? Todos esses termos? Adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Não é? Então, irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Assunto que nós já gastamos um outro tempo a falar alguma coisa especificamente sobre ele. Então, que o Senhor nos dê os joelhos do coração constantemente dobrados. Sim, nós somos filhos de Deus. Nós já fomos alvos de toda graça. Mas para que o Senhor nos conduza além, nós precisamos da provisão do Espírito Santo. Para tudo e em tudo. Então é aí que ele começa Efésios. Olhos do coração iluminados para verdes. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos? Ele tem uma herança em nós. Aliás, na visão do Velho Testamento, no Velho Testamento, essa é uma visão dupla, linda. Há vários salmos. Vou citar só um exemplo para você, o Salmo 78, o início do Salmo 79, e há muitos outros salmos, onde o Senhor dizia claramente assim para o seu povo, que o seu povo era a sua herança. Ele tirou Davi do cuidado das ovelhas, para cuidar do seu povo Israel, o seu povo, a sua herança. Então, diversas vezes no Velho Testamento essa ideia é apresentada. O seu povo é sua herança. Mas há um outro lado da ideia. Diversas vezes no Velho Testamento é dito que esse Deus eterno, ele é, ele mesmo, a herança do seu povo. Dupla herança. Nós somos a herança dele. Ele é a nossa herança. E essa ideia também tão rica, ela está embutida na Epístola aos Efésios. Aliás, você encontra as duas expressões logo no capítulo 1. Dizendo que o Espírito Santo nos selou, porque ele é penhor da nossa herança. Efésios 1,13. O Espírito Santo é o primícias, é um antigozo de tudo que nós iremos experimentar também pelo Espírito, plenamente, quando nós estivermos face a face com o Senhor. Então ele é penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? Claro, nossa herança é Cristo, tipificado pela terra de Canaã, no Velho Testamento. Por isso aqui em Efésios é dito a respeito dessas riquezas insondáveis de Cristo. Assim como aquela terra era tão rica, manava leite e mel, figura de Cristo. O Cristo das riquezas insondáveis, que nós então viemos a conhecer e estamos conhecendo pelo Espírito. Então nós
Cristo é a nossa herança. Mas também, se você seguir o capítulo 1, você vai chegar no verso 18. E no verso 18 diz que os nossos olhos do coração devem ser iluminados para sabermos qual é a riqueza da glória do quê? Diz aí? Da sua herança. Herança de quem, irmãos? De Deus. Não é da vossa herança, é da sua herança. Sua herança nos santos. Então, logo no capítulo 1, você vê essas duas grandes ideias. Nós somos herança dele. Ele é nossa herança. Sabe o que aconteceu quando o povo foi chamado para sair do Egito e ir para a herança deles, que se chamava Canaã, a terra que manda leite e mel? Pense aqui nesse trajeto do Egito para Canaã. Quanto mais esse povo caminhava do Egito para Canaã, qual era o alvo deles? Eles poderiam olhar para Canaã e dizer o quê? Aquela terra é a terra da nossa herança. Porque foi isso que o Senhor tinha prometido para eles. Sim, nossa herança. Figura de Cristo. Esse é o aspecto aqui horizontal. Eles estavam indo para a nossa herança, a herança deles. Agora, olha aqui de cima. Olha o aspecto vertical. Deus, na medida que esse povo saía do Egito e jornadeava até Canaã, o que Deus obteria neles? A sua herança. Porque este é o propósito de Deus. Irmãos, nós somos tão centrados em nós mesmos que nós achamos que tudo é para nós e só para nós. Deus é para nós, Cristo é para nós, a vida é para nós, tudo é para nós, não é? Mas quando Deus nos chamou em Cristo, o que Ele deseja obter é uma herança para Ele. Nós somos para Ele. Porque Ele busca descanso e satisfação no seu povo. Então, na medida que aquele povo caminhasse do Egito para Canaã, sendo tratado por Deus, então Deus iria obtendo neles, Efésios 1,18, a glória da sua herança nos santos. Mas o que aconteceu com aquele povo? A primeira geração falhou. E essa é uma solene advertência para nós. Que quem sabe cruzamos o braço e dizemos, confio na graça. Essa é uma solene advertência para nós. Porque esse povo também foi chamado pela graça. O sangue do Cordeiro da Páscoa é um sangue da graça. O Mar Vermelho abrir é uma abertura da graça. Eles irem para o deserto, encontrar o Senhor no monte 3 meses depois, é um ato da graça. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, sereis para mim uma nação santa, não é? Mas ali tinha um ser. E aquele ser determinou o destino do povo. Ele disse, se hoje ouvirdes a minha voz, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí você vai me dizer, mas isso é velha aliança, isso é povo do Velho Testamento. Mas sabe o que o autor de Hebreus faz? Ele toma este texto para advertir o povo da nova aliança. Em Hebreus 3. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, quem ouvir? A igreja, os hebreus, cristãos, nossos irmãos, não é? Ou você acha que a Epístola aos Hebreus foi escrita para judeus? Não. A Epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus. Não é? Assim como nós somos cristãos brasileiros. Isso não muda nada, né? Todos somos cristãos. Então a epístola foi escrita para os cristãos. Se vocês não fossem cristãos, vocês não tinham a menor condição de saber o que significa apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que penetrou os céus, porque eles rejeitaram o Messias, né? Então aquela epístola é para cristãos judeus, não inverta isso, não é para judeus cristãos, é para cristãos judeus. E é para cristãos brasileiros também. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E o que ele vai dizer? Como foi no deserto, na provocação, quando vossos pais me puseram à prova. E o resultado, os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós que cremos. O autor de Hebreus está se incluindo. Ele não diz vós, ele diz nós. Ele próprio está se incluindo. Porque essa é uma palavra para nós, não é? Então, irmãos, revermos todos esses assuntos diante do Senhor é tão necessário. Porque se haverá, e cremos que haverá, com muitos ou com poucos, isso compete ao Senhor, mas sabemos que haverá um avanço para o testemunho do Senhor nessa terra,
antes que o Senhor Jesus venha. Porque Ele não virá para uma igreja maltrapilha. A igreja não é maltrapilha e nem o evangelho é maltrapilho. Ele virá para uma igreja adornada, como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. É para essa igreja que Ele virá. Então, na medida em que o Senhor estiver encontrando em nós um caminho adequado, Ele irá nos adornar. Se Ele não encontrar em nós um caminho adequado, Ele não irá nos adornar. Paulo, compreendendo isso com tanta clareza, ele escreve assim aos Coríntios: eu zelo por vós, eu tenho ciúme de vós. 2 Coríntios 11, 2. Zelo por vós com zelo de Deus. Por que esse zelo? Por que esse ciúme? Eles já eram salvos, tudo estaria resolvido, né? Eu zelo por vós com um zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. E por outro lado ele tinha receio. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam os vossos corações, coração da igreja, os vossos corações enganados, corrompidos, e se apartem da simplicidade e da pureza que são de Cristo. Tão claro, não é, irmãos? O que o Espírito Santo busca, ele foi enviado para adornar para Cristo uma noiva. Vestes bordadas, linguagem do Salmo 45. É com vestes bordadas que aquela noiva é introduzida nas recâmaras. Vestes bordadas. Esse é um trabalho especial do Espírito Santo, porque é ponto a ponto. O trabalho do Espírito, usando a palavra, as circunstâncias, o trabalho da cruz em nossas vidas, quando nós nos submetemos. Porque o trabalho da cruz não é compulsório. O Senhor não agarra o nosso pescoço e diz assim: eu já coloquei o meu pescoço no jugo do Pai, porque eu sou servo de Deus. Agora eu vou colocar o teu. Não é assim a linguagem do Senhor. A linguagem dele é assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, essa é a sua linguagem, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai. É um pedido, uma exortação, não é algo compulsório. Ele não vai enfiar lá o nosso pescoço. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, é tão importante revermos onde nós estamos nesses assuntos, irmãos, para que nós não sejamos, como falamos outros dias, cristãos que tentam avançar na jornada remando com um remo só, o seu barquinho da fé, e não sabendo por que o barquinho não vai em lugar nenhum. É porque tem um remo só. É o remo da graça. Graça, graça, graça e graça. Mas não tem outro remo. Resposta, resposta e resposta. Resposta à graça. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações, para que os nossos cadáveres não fiquem prostrados nesse deserto e não avancemos em direção àquilo que o Senhor tem proposto para nós em Cristo. O quê? A glória de Cristo revelada no seu povo. O caráter de Cristo formado no seu povo. Não só uma salvação da condenação do inferno e da culpa e da ira vindoura, mas a glória de Cristo formada no seu povo. Meus filhinhos, pelos quais eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Não é tão claro, irmãos? Então que o Senhor nos ajude a ver em que lugar nós estamos nesses assuntos. Porque às vezes, penso eu, nós nos sentimos tão desesperados quando nós vemos que esse desequilíbrio tem gerado uma apatia tão grande no povo do Senhor. Apatia. Não avançamos para o Senhor, porque nós achamos que as coisas são todas compulsórias. Oh, Cristo morreu aquela morte tremenda, Ele ganhou todas as coisas. Sim, irmão, ganhou tudo na cruz, está consumado, não tem nada para acrescentar lá. Tem para acrescentar aqui, pelo trabalho do Espírito em nós. O caráter de Cristo formado em nós, pela obra do Espírito Santo, é a nossa resposta a ela. Então, queria colocar isso como uma introdução. Agora vamos ler os 3 lugares nessa linda epístola onde aparece a palavra cabeça, que é o nosso tema desde o primeiro dia.
A epístola de Paulo, então, aos Colossenses disse que se nós não estamos ligados à cabeça, nós estamos inchados. E inchaço é um crescimento doentio, anormal. Ele diz que se nós estamos ligados à cabeça, nós crescemos com o aumento de Deus. Isso está em Colossenses 2,19. Ou com o crescimento que procede de Deus. Confrontando, obviamente, com o inchaço, que é um crescimento que não procede de Deus. Faz volume, quem sabe incha os pensamentos, incha as emoções, mas não procede de Deus, porque não está ligado à cabeça. Por isso nós pedimos a ajuda do Senhor nesses dias, para que Ele nos capacitasse a ver o que seria estar ligado à cabeça. Como nós poderíamos ter segurança de que nós temos estado ligado à cabeça? Então estamos vendo algumas marcas que provam que nós temos estado ligados ou não ao cabeça. E aí o que precisamos fazer com elas? Nós precisamos ir diante do Senhor, aos seus pés, e dizer: sonda-nos, ó Deus. E que bom fazer essa oração no plural. Não apenas cada indivíduo diante do Senhor, mas no plural, como a assembleia. Sonda-nos, ó Deus. Conhece nosso coração. Prova-nos. Conhece nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, que não está conferindo com a liderança do teu Espírito, com as demandas do Senhor aqui, agora, para esta assembleia. É assim que nós devemos orar. Porque cada um de nós responde direto ao Senhor, como assembleias do seu povo. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Então, a Epístola aos Efésios vai mencionar 3 vezes a palavra cabeça. Vamos olhar um pouquinho até onde pudermos ir das 3 menções. A primeira está no capítulo 1, versículo 22. Diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Você lê o contexto, é isso que vai dizer. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, que é o seu corpo. Agora veja o que é dito da igreja. A igreja é seu corpo, e sendo seu corpo, ela é o que ele é. Ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmãos, não é grande a igreja? Não é linda a igreja? Acho que você já ouviu isso, né? Você já ouviu pessoas falarem assim: esqueci meu guarda-chuva na igreja. Você já ouviu isso? Né? Mas se nós vemos a igreja como a Epístola aos Efésios vê, a única forma de você esquecer um guarda-chuva na igreja é se você engolir o seu guarda-chuva. Não é? Porque a igreja é o seu corpo. Ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ela é o que Cristo é. Ela é uma com Cristo. Não é? Então nós precisamos pedir a ajuda do Senhor para limpar, para desintoxicar essas ideias que foram colocadas na nossa mente. Ir na igreja, voltar da igreja, esquecer Bíblia na igreja, não é? E usando a palavra igreja como nunca ela foi usada nas Escrituras. Isso é uma novidade que nós criamos, não é? Então que o Senhor nos ajude a colocar as coisas no seu lugar. Nossas palavras estão expressando os nossos conceitos. Quando nós falamos fui na igreja, voltei da igreja, qual é o nosso conceito? Igreja é uma reunião. Claro, eu vou dela e volto dela. Igreja é uma reunião. Isso nunca está na Bíblia. Igreja não é uma reunião. Igreja tem reunião, mas igreja não é reunião. Igreja é o corpo vivo de Cristo, 24 horas por dia, com membros vivos, que se tocam, se relacionam, se servem, se cuidam. Não é? Essa é a igreja do Deus vivo. E ela também se reúne, porque reunir é uma parte importante da igreja. É o dispensar corporativo de Deus através dos irmãos, das irmãs. É a presença do Senhor na adoração. É o estarmos aos seus pés partindo o pão. Com uma maravilhosa reunião da igreja, né? Mas a igreja não é reunião. Então, a primeira menção, eu penso, vai nos advertir nessa primeira ideia. Ele é o cabeça, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. E agora, irmão, uma das traduções, inclusive essa que eu tenho em mãos, traz aqui uma expressão muito interessante, muito significativa. Diz que esse Cristo, que foi exaltado por Deus à sua destra, o que fala os versículos anteriores, escute o que diz aí. Esse Cristo, para ser, olha esse para ser o cabeça sobre todas as coisas. Para que ele seja cabeça sobre todas as coisas, o que Deus fez com ele? Deus o deu à
igreja. Não é muito sério esse versículo? Você entende esse versículo? Então vamos tentar entendê-lo. Em primeiro lugar, Cristo é ou não é o cabeça sobre todas essas coisas? O que concerne a Ele mesmo? É. A Bíblia é muito clara. Coríntios 15 vai dizer assim, que Ele venceu e que Ele reina, Ele já reina, até que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora então, no capítulo 15 de Coríntios, mostra que Ele reina porque então Ele é o cabeça. Agora escute. Deus porá todas essas coisas debaixo dos seus o quê? E agora está falando do seu corpo. Então agora, quem sabe, a gente começa a entender um pouco melhor o que ele está querendo dizer aí. Que para ser o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja, que é o seu corpo. E ela é o que ele é. Ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Você viu algo aqui? Por isso que Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E por isso ele fala no capítulo 3, verso 10, a mesma epístola, o mesmo contexto, a mesma revelação. Pela igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, pela igreja é que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de quem? De principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3,10. Segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo. Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Cristo é a cabeça. A vitória de Cristo garantiu o reino para ele. A vitória de Cristo garantiu que ele é supremo. Ninguém o destrona. Ele alcançou esse trono por mérito. Varão aprovado por Deus. Por isso ninguém o destrona. Porque ele alçou esse trono por mérito pessoal. Obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Mas, no eterno propósito de Deus, Deus determinou que essa soberania, que essa glória, que esse governo fosse revelado através da igreja. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude a tocar isso. Aqui nós entramos. Quem são aqueles que entraram aqui, nesse lugar? São aqueles que Efésios 2 começa a descrever assim. Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso do mundo. Esses éramos nós. Ou como nós gostamos de falar, né? Os melhores de nós. Como se existissem melhores e piores entre nós. Não é? Mas esses são os melhores de nós. Andando segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. E do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Aí ele vai falar, entre os quais todos nós andávamos outrora. Efésios 2, de 1 em diante. Não é? Aí então quando chega no verso 4, ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos deu vida juntamente. A palavra juntamente é importante em Efésios. Se você vai estudá-lo. Juntamente. Aparece várias vezes. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2, 6, 7. Juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Capítulo 2, verso 22. Nós estamos sendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. E Efésios 3, na oração de Paulo, ele diz juntamente com todos os santos. Nós poderemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Viu como juntamente é importante em Efésios? É juntamente com Cristo e é juntamente uns com os outros. Não é? Então, esse é o nosso lugar. A primeira apresentação de Cristo, o cabeça, em Efésios, está aí. Não é maravilhosa, irmãos? Não é maravilhosa? Como é que você se vê? Sabe como é que algumas pessoas dizem? Que linguagem pobre, irmãos. Às vezes você cumprimenta um irmão, como você está, irmãos? Ele fala assim, este pecador maltrapilho está muito bem. A Bíblia nunca nos chama de pecadores maltrapilhos. Éramos pecadores maltrapilhos. Éramos. Passado. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. Isso que nós somos. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Uma outra linguagem que nós usamos e que a Bíblia não usa.
Nós nos chamamos de pecadores remidos. A Bíblia nunca nos chama de pecadores remidos. É claro, ela fala que nós éramos pecadores e que nós fomos redimidos. Compreende o que eu quero dizer? Mas nunca nos dá esse título, pecador remido. O título que nós temos é filhos de Deus. Veio habitar em nós o espírito de filiação para nos fazer conformes o Filho. E a glória que o Filho tem vai ser formada e depositada em nós, porque esse é seu caráter. Então, irmãos, isso é uma acomodação passiva. Quando nós falamos, eu sou, isso é uma falsa humildade. Então, que o Senhor nos guarde dessas coisas. Não é nada disso que nós somos. Outros respondem assim, nós perguntamos, como você está, irmão? E ele responde assim, muito melhor do que eu mereço. O que nós merecemos? O inferno, não é? Nós não merecemos nada. Então, todas essas coisas que nós ouvimos, elas mostram nossos conceitos, né? Nossos conceitos, digamos, teológicos, nossos conceitos da palavra, os conceitos de Deus que temos, os conceitos de nós que nós temos, não é? Então, nós precisamos, sim, muito, irmos aos pés do Senhor para saber quem que Ele é e para saber quem que nós somos. Somos os filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A vida cristã é um paradoxo. Nós iremos nos tornar o que nós já somos. Somos filhos de Deus. E seremos manifestados plenamente filhos de Deus. Então a primeira menção de cabeça nos coloca aqui. Deus o pôs como cabeça e Ele é. E para ser, Ele é e para ser, como funciona isso? Da mesma maneira. Que é a ideia da nossa vida cristã. Nós já somos filhos de Deus e seremos plenamente manifestados filhos de Deus. Cristo já é o cabeça sobre todas as coisas e Ele será plenamente manifestado como cabeça de todas as coisas, mas através da igreja que é o seu corpo. Irmão, sabe, creio que se nós tocamos isso, nós ficamos mesmo assombrados, porque eu não sei qual é o pensamento dos irmãos, mas o pensamento que me ocorre é o seguinte, por que Deus não fez isso sozinho? Por que Ele não planejou fazer só através de Cristo? Por que Ele não planejou fazer só através de Cristo? Ele quis nos incluir. Para que talvez principados e potestades, olhando para a igreja com assombro, possam dizer, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, aqueles que eram filhos da ira e da desobediência, o que eles são hoje? Filhos de Deus, que têm sobre eles a glória do próprio Deus que os chamou. Isso é um assombroso trabalho da graça que conduziu-nos e conduzirá-nos à glória. Por isso que compreendemos essa visão de glória, né? Especialmente na Epístola aos Efésios, é tão importante. Também Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. O que isso significa? Alguns interpretam assim, Cristo em nós, a esperança de que nós iremos para o céu, de que iremos para a glória, como se glória fosse algo futuro. Glória é o que Cristo é. Cristo em vós, esperança da glória, significa, se Cristo está em nós, e se Cristo tem sido formado em nós, esse é o único caminho, a única esperança de que a glória que Deus tem seja expressa naqueles que Ele redimiu, nos seus filhos. Por isso, Cristo em vós, a esperança da glória. E ontem nós lembramos um texto de Tessalonicenses, que diz que esse Cristo, quando ele tiver consumado esse trabalho na igreja, ele virá. Colossenses 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Se você quiser depois conferir, dos versos 10 a 12. Diz assim, quando ele vier, ele vem para ser glorificado nos seus santos. E usa ainda uma outra palavra linda. Diz, e ele vem para ser admirado em todos os que creram. Esses somos nós. No capítulo 2 dessa mesma epístola, ele fala que nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa é a primeira menção, cabeça. Aqui nós estamos. A igreja é o seu corpo e é a plenitude dele, daquele que tudo enche em todas as coisas. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos quem nós somos. Desperte-nos de mornidão, de passivismo, de ideias errôneas, de visões deturpadas de quem Cristo é e também de quem nós somos. E nos ajude a ver o que a palavra diz. É isso aqui que nós somos. O que nós somos?
Nós somos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso é grande para nós, não é? Então, seguindo a Cristo, conhecendo Cristo, amando Cristo, Cristo vai revelando em nós essa plenitude dele para o qual nós já fomos chamados. Então, essa é a primeira menção. Vamos para a segunda delas. Efésios capítulo 4. Só há 3 lugares nessa epístola onde a palavra cabeça aparece. Então, como esse é o nosso assunto, ligados à cabeça, retendo a cabeça, então ajude-nos o Senhor a ver mais sobre a cabeça. Porque vendo a cabeça, nós vemos o corpo. Porque esse mistério de Deus é cabeça e corpo, novo homem de uma nova criação. Cristo e a igreja. Então, a primeira vez já vimos, a segunda vez está em Efésios 4. De novo, como sempre, olhe para o contexto, para que então o texto não fique deturpado. O contexto de Efésios 4 é, evidentemente, o contexto da edificação. Então, digamos assim, no capítulo 1, Cristo é mostrado como sendo aquele que tem toda a autoridade, cabeça sobre todas as coisas, e a igreja é o seu corpo e a plenitude dele. O contexto é autoridade, é reino, é governo. Capítulo 1, primeira menção. O capítulo 4, a segunda menção, o contexto não é reino, autoridade e governo, mudou o contexto. Ele é mencionado como cabeça aqui no contexto de edificação. Aqui o cabeça é o cabeça que edifica. Então vamos ver o que isso significa para nós. Desde o verso 7 do capítulo 4, Paulo está falando sobre a multiforme graça de Deus. E dizendo que por causa dessa graça, a medida da graça a cada um, ele concedeu uns para isso e outros para aquilo. E ali ele menciona, no caso desse texto, alguns dos chamados ministérios fundamentais. Por que fundamentais? Porque eles lançam fundamentos. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que eles fazem? Qual a função prioritária deles? Equipar santos. Não é fazer o trabalho dos santos, é equipar santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Não é isso que diz aí? Verso 12, 13, né? Especialmente o verso 13. Verso 12 e 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas a. Por que Deus concedeu esses homens dons? Ele tem um propósito, com vistas a. Eles não são, e aqui me entenda bem, os edificadores da igreja. O Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. E ele estabeleceu, ele concedeu esses chamados ministérios fundamentais para que eles equipem os santos e os santos sirvam, e no serviço dos santos, na mutualidade dos santos, com auxílio de toda a junta e segundo a justa cooperação de cada parte, está aí no verso 16, é que a igreja efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma, em amor, né? Então, de novo, vamos ter cuidado aqui. O Senhor não estabeleceu os ministérios chamados fundamentais para fazerem o trabalho da edificação da igreja. Não. Mas o trabalho de equipar os santos, para que os santos se sirvam em mutualidade. Cada junta, cada ligamento, para que o corpo efetue seu próprio aumento. Então, assim que Cristo é mostrado como cabeça aqui. Você vê que é uma preciosa ideia? Nós precisamos ver Cristo como cabeça edificador. E ver Cristo como cabeça, e como Cristo, como cabeça, edifica a sua igreja. Quais meios ele usa. Então esse capítulo, muito preciso em nos mostrar isso. Uma coisa muito especial que acontece aqui, não sei quanto você já percebeu, é o verso 8. Olhe para a sua Bíblia. O verso 8 é citação de um texto do Velho Testamento. Se você for lá buscar, é o Salmo 68, versículo 18. Eu gostaria muito de ter a nossa atenção chamada para isso aqui por causa da beleza disso. Lá no Salmo 68, verso 18, está escrito assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Agora escute. E recebestes homens por dádivas. Não é lindo o versículo? Mas a palavra é recebestes. Quando o Senhor Jesus, nós sabemos, aqui está Paulo explicando, né? Ele desceu até as regiões inferiores da terra. Não é essa expressão que ele usa aí? Então, quando ele desce até as regiões inferiores da terra, o que ele faz? Ele leva consigo cativo o cativeiro. Que cativeiro é esse? Na linguagem do Salmo 119, ele recebe homens como dádivas, ou homens por dádivas.
Agora veja o que o Salmo disse lá, até mesmo rebeldes. Não é precioso? Esse é o que nós éramos. Quando ele arrombou esse cativeiro onde nós estávamos, esses éramos nós. Os rebeldes contra ele. Os rebeldes contra o conhecimento de Deus. Os rebeldes contra o Salvador. Ele arrombou esse cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. E a ideia do Salmo 68 é, ele aproxima de si, porque é recebeste a palavra. Recebestes homens por dádivas. Agora, Paulo, pelo mesmo Espírito, quando ele vai traduzir isso em Efésios, ele vai traduzir pelo outro lado. Digamos, ele vai fazer um complemento maravilhoso. Ele vai dizer que esses que foram levados cativos, até mesmo os rebeldes, eles foram santificados. Eles foram equipados pelo dom da graça. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom singular de Cristo. Então esse mesmo Cristo que arrombou o cativeiro, que trouxe cativo o cativeiro, recebeu homens por dádivas, rebeldes, ele os santifica, ele os limpa, ele os equipa, e ele faz o que com eles? Ele os concede à igreja. Quem são estes? São estes homens dons chamados aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse é o lugar correto de nós os vermos. Não é em nenhum palco, vitrine de observação, não é? Isso é tão perigoso. Essa visão ministerialista que nós podemos ter, não é? Colocando foco em ministérios, colocando foco em dons. Eu sou do Paulo, eu prefiro o Apolo, eu sou mais afeito ao Cefas, não é? E aí aqueles que achavam que eram mais espirituais, dizendo, não, eu sou de Cristo, não é? E eles cometeram o último erro em dizer isso, não é? Porque a maneira acertada deles encararem essa preferência ministerialista dos irmãos deles seria dizer assim, não, irmãos, nós, não eu sou de Cristo, mas nós somos de Cristo. Mas quando eles disseram eu sou de Cristo, então eles colocaram os eu sou de Apolo para fora da sua comunhão. Nós somos de Cristo. E todos os ministérios são de Cristo. E todos os ministérios são para o corpo de Cristo. A igreja não é para a obra, é a obra que é para a igreja. Então essa inversão tem causado um dano tremendo, não só nos nossos dias. Recebeu homens por dádivas. E Paulo, quando cita o texto, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e fez o quê? E concedeu dons aos homens. Então há um lindo complemento aí. Primeiro ele recebe, então ele santifica, então ele equipa e então ele concede. Agora mais uma ideia agregada aqui importante. Vamos lembrar de João 10. Algo que penso que se enquadra aqui de uma maneira tão linda. Lembra como nosso Senhor fala das suas ovelhas em João 10? Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguem a voz dos estranhos. Ninguém as arrebatará da minha mão. Das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. João 10, 28 em diante, aquele contexto ali. Agora escute o que ele diz lá, se referindo às suas ovelhas. Ouça essa frase. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. O que é esse aquilo que o meu Pai me deu? Que Jesus diz que para ele é maior do que tudo. O que é isso? São as suas ovelhas. É maravilhoso, irmão? A igreja é uma dádiva do Pai Celestial para o seu Filho. Nós fomos dados ao Filho pelo Pai. Por isso a Bíblia enfoca tantas vezes que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, em união com Cristo, no eterno propósito de Deus, para sermos dados a Cristo, como sendo então a dádiva do Pai para Ele. Então Ele nos chama de maior do que tudo. Irmãos, nós que pertencemos ao Senhor, nós não precisamos de nenhum outro equipamento para vivermos uma vida triunfante. Só esse. Nós não precisamos do equipamento da psicologia. Nós não precisamos de nenhum equipamento que nos levante a autoimagem. Essa coisa de autoimagem, ela tem aí 200 anos. Os 1800 anos anteriores, ninguém falava nessa palavra, né? Hoje nós estamos muito preocupados com a autoimagem. E sabe o que a autoimagem com U tem gerado em nós? Uma alta imagem com L. E a alta imagem é um dos maiores problemas que nós temos, né? Uma alta imagem de nós mesmos. Então, esse verso de João 10, irmãos,
Ele é o texto que nos adequa diante de Deus como quem somos, sem nenhuma necessidade de nenhum outro artifício. Isso é o que nós somos, nem mais, porque não tem jeito de ser mais, e nem menos, porque também não pode ser menos. Aquilo que o meu Pai me deu, somos nós. É maior que tudo. Então, se você tem problema de autoimagem, ore sobre esse versículo, porque essa é a visão de Jesus sobre você, maior do que tudo, povo de Deus para Ele, porque é dádiva do Pai. E assim aqui em Efésios 4. Só que aqui ele está se referindo a algo, digamos, mais específico, né? Esses que foram rebeldes, trazidos a ele, santificados, equipados e concedidos à igreja para equipar santos. Foram equipados para equipar. Essa é a ideia importante e clara nessa menção de Cristo como cabeça. Ele equipou para que eles equipem. Qual é a função principal de alguém que tem um ministério profético na vida da igreja? É formar outros profetas. Qual a função principal de alguém que tem um ministério de ensino na vida da igreja? É ensinar outros a ensinar. Não é colocar os outros para aprender aos pés dele, mas é colocar outros para ensinar. Ensinar outros a ensinar. Equipados para equipar. É isso que a palavra ensina. E de novo nós somos guardados aqui, né? De colocar ministério em vitrine de observação. Vamos seguir um pouquinho mais. Veja o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, por artimanha de homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, versos 13, 14, 15 e 16. Olhe para eles, e você vai ver que todos quatro falam de edificação. Todos quatro falam de crescimento. O foco aqui é crescimento. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, verso 13. Perfeita varonilidade. Em outras palavras, significa ser um homem maduro, um homem adulto, um homem completo. Perfeita varonilidade, crescimento. O verso 14. Para que não sejamos meninos. De novo, uma ênfase no crescimento, né? Verso 15. Seguindo a verdade em amor. Qual a palavra aí? Cresçamos em tudo, de novo, mesma ênfase. E no verso 16, quando termina essa ideia, mesma coisa, olha como ele termina. Aí, o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Os 4 versos, todos os 4, enfocando o crescimento. Então essa aqui é a segunda menção. Cristo é o cabeça edificador da igreja. A primeira menção, Cristo é o cabeça que governa todas as coisas, que tem toda a autoridade e soberania. E chamou a igreja para participar com ele disso. E mais do que isso, é pela igreja que essa sua soberania será tocada. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Que ideia tremenda. Depois, então, a segunda menção, Cristo o cabeça edificador. Chamando para si rebeldes, santificando, equipando, concedendo à igreja para equipar outros. Ele é o cabeça que edifica. Essa é a ideia do capítulo 4. Por último, a última menção de cabeça nessa epístola. Capítulo 5. E aqui também uma menção muitíssimo especial. Você vai ver por quê. Olhe lá. Efésios 5, 22. Mulheres, sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Agora escute, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça. Então está aí a palavra, a terceira vez. É o cabeça da igreja. Agora aqui tem uma vírgula, explicando o que, aqui nessa menção, o Espírito Santo quer dizer com cabeça da igreja. É diferente do capítulo 1, é diferente do capítulo 4, é específico. O que o cabeça da igreja é aqui? Leia essa frase próxima. Sendo este mesmo, esse cabeça, esse Cristo, este mesmo, o que ele é aqui? Essa frase aqui que é muito especial. Porque você não vai encontrá-la em lugar nenhum. Você vai encontrar diversos lugares que têm a ideia, o contexto de que Cristo é o Salvador de quem? Do mundo. Ele é o Salvador do mundo. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Agora você não vai encontrar nenhum outro contexto que diga que Cristo é o Salvador, digamos assim, dos que já foram salvos. Sim ou não? Porque ele é Salvador do corpo. E o corpo é um corpo de salvos. O corpo é um corpo de redimidos. É o seu corpo. Então aqui a ideia parece confusa, não parece? Cristo está salvando os que já são seu corpo. Ele tem que salvar os ímpios, nós já fomos salvos. Não é? Mas é por isso que a ideia é maravilhosa.
Aí, de novo, uma vez mais, olha o contexto. Senão você não vai compreender o que é salvador do corpo. O versículo que mais vai nos ajudar a entender essa linda visão que Cristo salva o corpo, que é a igreja. Aqueles que ele já redimiu. É o verso 29. Olha como ele salva o corpo. Veja com cuidado, com atenção. Vamos ver do 28. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Essa é a ideia que veio lá de cima, né? Cristo é salvador do corpo, do seu corpo que é a igreja. Então ele está usando a analogia, você sabe muito bem, marido e mulher, Cristo é a igreja. De uma maneira tão intrincada que você não sabe às vezes se ele está falando do cabeça homem ou do cabeça Cristo. Tão lindo é o texto. Porque ele está mostrando que esse cabeça homem, na criação de Deus, ele foi estabelecido para revelar o cabeça Cristo. Do contrário, ele não serve para nada. Não é? Se ele não expressar quem é Cristo. Governo de Cristo, mente de Cristo, amor de Cristo, e verdade de Cristo, e etc. Né? Então, voltamos lá, verso 28. Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Agora escute, verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então o assunto aqui é o próprio corpo. Ninguém odiou sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. É assim que o Senhor Jesus salva o seu corpo. Aqueles que já foram redimidos. O que ele faz conosco? Ele nos alimenta e nos cuida. Como? Versículo 26 tem a resposta. Ele se entregou por ela, pela sua igreja, no verso 25, para que a santificasse. Fazendo o que com ela? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E palavra aqui, o termo original aqui, nesse contexto, é rema. Não é logos. Porque aqui fala de uma palavra que está sendo trazida de novo à vitalidade. Está sendo nova, fresca e viva. Cristo não salva o seu corpo com a palavra de ontem. Cristo não salva o seu corpo com a revelação da semana passada. Cristo salva o seu corpo com a palavra rema. Ele nos refala. Não é maravilhoso isso? Ele nos refala. Se nós estivermos aos seus pés, esse é o seu ministério pelo Espírito. Ele vai nos lavar pela lavagem da rema. Ele vai refalar a sua palavra ao nosso coração. Através da sua palavra, ele vai de novo gerar fé em nós. Ele vai nos encorajar. Ele vai nos limpar. Ele vai nos convencer de pecado. Ele vai nos fortalecer, nos equipar, porque sua palavra é Espírito e é vida. Assim que ele salva o seu próprio corpo. Então essa é a última ideia aí de Cristo como cabeça. Cabeça, autoridade, governo, soberania. E a igreja participando disso. Cabeça edificador. E como ele faz isso? Através daquilo que ele concedeu à igreja. E cabeça, salvador. É a última ideia. Graças ao Senhor, ele é o nosso cabeça salvador. Cuida da sua igreja, lava a sua igreja com a palavra. Então, amados irmãos, para que nós retenhamos a cabeça, nós vamos precisar reter a palavra. Vou citar uma ilustração para concluirmos. Neemias, capítulo 8, tem uma linda ilustração do que significa o trabalho da palavra. Lavando aqueles que já pertencem ao Senhor. Ali no caso era o povo da velha aliança, o povo judeu, que tinha voltado de 70 anos de estio, de sequidão, uma terra árida. E por um motivo só, porque Deus os deu permissão de ir para o lugar onde eles queriam ir. O que eles queriam quando estavam em Canaã, se você ler os livros anteriores, eles queriam ídolos. Debaixo de toda a árvore frondosa, eles levantavam um altar e adoravam os ídolos. E os postes ídolos. E Baal, e Astarote, e os deuses pagãos. Eram deuses que eles queriam. Então, deuses foi o que eles receberam. O Senhor o enviou para a fonte dos deuses, a terra dos deuses, Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos. Irmãos, lá na Babilônia, eles tinham a Torá. A lei, a palavra escrita de Deus. Eles podiam lê-la. Eles tinham os salmos. Eles podiam ler os salmos. Eles podiam fazer suas orações. Eles podiam se reunir.
já que lá é que foi estabelecida, criada a ideia da sinagoga. Eles podiam ter toda essa liberdade de culto. Veja que interessante. Isso podia aplacar uma consciência religiosa deles. Mas sabe o que eles não tinham? Eles não tinham o altar. Porque o altar não podia ser levantado na Babilônia, seria uma profanação. O altar tinha que ser levantado em Jerusalém. O que isso significa? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em realidade. Essa é a verdade do altar. É a centralidade na figura, né, trazido para a linguagem do Novo Testamento, é a centralidade na pessoa e obra de Cristo. É uma adoração ligada à pessoa e obra de Cristo, uma adoração pelo Espírito. Isso eles não podiam ter. Nada de sacrifício, nada de sangue e nada de altar na Babilônia. Depois de 70 anos enfarado de deuses, o Senhor então os livra. Já tinha dito, antes deles irem, que eles demorariam 70 anos para voltar. Né? Isso é o amor de Deus. Essas são aquelas cordas humanas e laços de amor que Oséias fala. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor deu uma corda para eles, comprida. Uma corda de 70 anos. Mas ainda era uma corda, porque eles pertenciam ao Senhor. Assim Ele trata nossas vidas. Então depois de 70 anos, o Senhor começa a puxar a corda, para trazer aquele povo de novo para a mesa de comunhão. Assim é na história de cada um de nós. Então quando Ele trouxe aquele povo para a mesa de comunhão, a primeira coisa que eles fazem, Esdras 3, edificam o altar sobre as suas bases. Você vê, eles estavam com saudades do altar. Eles não tinham altar, não tinham aquela visão clara, não tinha adoração, não tinha realidade espiritual. Tinha religião, tinha a Torá, tinha o Salmo, tinha gente para reunir, tinha sinagogas, mas não tinha realidade espiritual. Então, quando eles voltam para Jerusalém, o altar é posto nas suas bases. E aí o processo de restauração segue. Maravilhosos aqueles livros. E nós vamos terminar só citando lá na frente agora, lá em Neemias, capítulo 8, quando Esdras vai tomar a palavra. É aqui que eu queria chamar a sua atenção. Porque a palavra já estava com eles. Esdras não tomou uma nova palavra. Esdras tomou a velha palavra. A palavra que eles já tinham. Só que eles tinham lá na Babilônia, 70 anos. Agora Esdras toma a palavra, junto com irmãos ali, que se revezavam durante quase 6 horas. Desde a alva, o amanhecer, até o meio-dia. Eles iam se revezando em turnos, lendo a lei. A mesma Torá. Mas o que acontece ali? Neemias 8, o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Porque agora ele estava ouvindo a palavra rema, profética, viva. Porque eles estavam agora na base adequada, no lugar onde o Senhor tinha designado para eles. O lugar onde estava o nome de Deus, estava a vontade, especialmente a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca iria prosperar na Babilônia. Nós nunca podemos viver como povo de princípios misturados. A vontade de Deus só vai prosperar em Jerusalém, na linguagem do Velho Testamento. Quando nós estamos na vontade de Deus. Então, quando a lei é lida ali, tudo é diferente. Eles choravam ouvindo as palavras da lei. A palavra foi retida, foi revelada e retida. Qual o resultado? Eles foram conduzidos ao arrependimento. Por isso eles choravam. E você sabe o que aqueles que estavam ali lendo a palavra para eles disseram quando os viram chorando? Disseram assim: não pranteeis e nem choreis. Enviai porções. Esse dia é um dia consagrado ao Senhor. Enviai porções aos que não têm nada para comer. Olha que maravilhoso, irmão. Quando a igreja ouviu a palavra do Senhor viva, reteve a palavra, e pela palavra ela expressou realidade espiritual de arrependimento, então é isso que eles ouviram. Não pranteeis, não choreis, enviai porções aos que nada têm. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Enviai porções aos que nada têm. E uma coisa a mais, ele disse assim, aqueles irmãos diziam assim para o povo: a alegria do Senhor é a vossa força. Qual era a alegria do Senhor naquele momento exato? A alegria do Senhor era que agora eles tocaram a palavra viva. E agora eles se dobraram diante dela em arrependimento. Então o Senhor estava alegre. Há uma versão que coloca esse versículo de uma maneira linda. Diz assim: faça o Senhor contente, ou faça o Senhor alegre, e serás forte. Não é? Essa é a maneira de vivermos vidas saudáveis espiritualmente. Porque a alegria do Senhor, o contentamento dele conosco,
é a nossa força. A alegria do Senhor. Então, Cristo salva o seu corpo pela lavagem de água, pela rema, pela sua palavra. E só o Espírito Santo pode traduzir o logos em rema. Então que o Senhor encontre também, irmãos, amor, temor, reverência, zelo, ânsia, avidez pela sua palavra no meio de nós. Quão maravilhosa é a sua palavra. Sua palavra na boca dos irmãos, sua palavra na adoração, sua palavra nas ações de graças, sua palavra lida e explicada, sua palavra. Tudo que o Senhor faz, Ele faz pela sua palavra. Sempre fará pela sua palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, admoestai-vos. Então, para retermos a cabeça, nós precisamos ter um comportamento que agrade o Senhor com relação à palavra. Amando a palavra, lendo a palavra, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós sabemos que aquele povo, ou esse salmista, né, esse que ora, ele não era cego quando ele orou, né? Ele estava falando de uma outra visão. Desvenda meus olhos. Do contrário, esse é um livro fechado para mim. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. É assim que o cabeça cuida, alimenta, nutre, lava e salva o corpo, o seu corpo. Então essas são as 3 menções de Cristo como cabeça. Então, irmãos, concluindo, é esse cabeça que nós fomos chamados para reter. Não fica muito claro que se nós não retivermos esse cabeça, não tem nada para nós. Porque esse cabeça é fonte de toda a autoridade. Esse cabeça é o cabeça que edifica. E esse cabeça é o cabeça que salva. Se nós não retemos a cabeça, inchados numa carnal compreensão, e nos abrimos para tanta coisa perigosa, orgulho espiritual, nós temos a verdade. Nós temos a palavra. Não é? Orgulho espiritual, soberba, caminho de Laodiceia. Então que o Senhor nos dê um coração renovado de zelo, amor, reverência, obediência à sua palavra revelada. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo final dessa jornada, desses 6 dias. Agradecemos ao Senhor pela comunhão dos santos que o Senhor nos deu, pelas reuniões, pela adoração. Agradecemos porque o Senhor, na sua fidelidade, nos expôs mais uma vez a tua palavra. Nós somos teus e desejamos andar pela tua palavra. Vivermos não só de pão, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Senhor, nos encoraja a vivermos da palavra, nos conduz a arrependimento, nos dá luz para que vejamos as coisas em nós que competem contigo. Nos dê um coração integral pela palavra, sonda-nos pela palavra, purifica-nos pela palavra, convence-nos também por ela, edifica-nos por ela, forma teu caráter em nós por ela. Senhor, que tua palavra seja por nós central. Amemos a tua palavra, para que sejamos lavados com essa lavagem de água pela palavra. Obrigado porque tu és a fonte de toda autoridade. Obrigado porque tu és o edificador da tua igreja. E obrigado porque tu és o salvador do teu corpo. Senhor, graças te damos, graças nós te damos. Em teu nome agradecemos. Amém.